Bom, então hoje eu quero mostrar aqui o Jornada RPA Studio, que é a ferramenta de workflow que a gente tem criado com integração aí com o framework da BotSeed para desenvolvimento Python de uma maneira gráfica através de workflows. Então eu vou criar aqui um novo projeto, vou chamar esse projeto aqui de Apresenta Workflow. Esse é o nome de um projeto qualquer aqui que a gente vai criar. E a gente vai ver que ele vai ser uma ferramenta aqui de workflow, onde a gente vai poder fazer as nossas configurações, né, por exemplo, ele já traz aqui uma série de bibliotecas da BotSeed que a gente pode utilizar. A gente pode fazer o mapeamento já dos nossos web drivers, tudo isso é configurável e ele já cria aqui toda uma estrutura de projeto para a gente, lá no padrão hoje que a gente está utilizando aqui, que é o da BotSeed, mas tudo isso a gente consegue fazer então essas configurações, esses ajustes aqui por projeto. Uma coisa importante, a gente vai, como eu disse, ter integração com duas ferramentas aqui, uma é a Visual Studio Code e outra é aquela ferramenta que a gente conheceu no vídeo anterior, que é o Selector, onde a gente vai conseguir fazer seleção de elementos, tanto de aplicação web quanto de aplicações desktop ou até mesmo imagem, que seria um conceito aí próximo aí ao Computer Vision. Então, se a gente abrir aqui, ó, por exemplo, eu vou mandar que ele abra aqui o Visual Studio Code, a gente vê que o que ele fez foi criar um projeto no padrão mesmo que a gente tem hoje de projetos aí da BotSeed. Então ele já criou uma estrutura para que a gente comece a fazer o nosso desenvolvimento. E tudo que a gente fizer no Jornada RPA Studio vai ocorrer aqui então no nosso code aqui. Então eu vou começar aqui, por exemplo, vou fazer aqui da aplicação web que a gente usou no exemplo anterior. Então aqui na lista de atividades a gente vai ter as atividades para desktop, para e-mail, para Excel. A gente vai ter também, por exemplo, aqui para web. Então se a gente estiver fazendo uma automação de uma aplicação web. Então vou pegar aqui da desktop, a gente vai ver que a gente tem lá exatamente os métodos lá das classes da BotSeed, como, por exemplo, instanciar um deskbot, abrir uma aplicação, enfim. Só que a gente tem também alguns recursos, algumas atividades que a gente já tem tudo isso mais empacotado, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma Open Application, se eu arrastar para cá eu vou ver que eu posso escolher se é uma aplicação Win32 ou que já emprega o UI Automation. Então eu posso definir aqui, vai depender da aplicação, timeout. Só que como a gente quer uma maneira bem gráfica, assim, a gente pode ver que a gente tem uma quantidade bastante grande de seletores que a gente pode utilizar, né, em aplicações desktop. Eu quero integrá-la ao meu Jornada RPA Selector para que ele faça esse tipo de mapeamento para mim. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa aplicação, eu vou mandar que ele já busque esse mapeamento para mim, por exemplo, da aplicação como um todo. E aí eu já posso começar a fazer esse mapeamento através do meu getSelector, que é a integração aqui com ela. Por exemplo, eu vou dizer que eu quero que ele pegue aqui, ó, o Application Path, eu vou dizer que eu quero que ele pegue aqui o título, por exemplo, que já vão servir aqui bem para esse mapeamento que a gente quer fazer. Como você pode ver, ele já foi vendo qual tipo de seletor e eu posso ir definindo outros seletores, como por exemplo, se eu quiser utilizar aqui a classe, enfim, e aí vai depender de automação para automação. Quando eu mandar exportar aqui, eu vou ver que ele já fez isso aqui já toda para minha codificação. Por exemplo, aqui já criando toda essa estrutura aqui para mim, baseado nos seletores que eu defini e toda alteração que eu fizer, obviamente, aqui no meu estúdio, aqui ele vai também refletir nesse meu desenvolvimento Python. Eu posso, por exemplo, pegar agora um Find App Element, onde eu quero mapear um elemento qualquer. Então eu vou, por exemplo, pegar esse handle aqui, e vou mandar, assim como eu fiz lá no vídeo de ontem, né, que ele mapeie todos os elementos para mim, para que ele já traga para cá. Então, por exemplo, eu quero mapear agora aqui essa descrição.
Então, eu posso dizer aqui que eu quero, nesse caso aqui, que ele faça esse mapeamento para mim. Então, ele já trouxe aqui que ele vai fazer o mapeamento por Automation ID. E eu vou chamar esse campo aqui, como é o campo de descrição, eu vou chamar ele aqui de Field Desk. Nome qualquer que eu queira dar aqui para ele, apenas para que ele faça esse reconhecimento. Então ele já vai fazer esse Find App e eu vou já dizer que eu quero, por exemplo, aqui, vou vir aqui nas atividades de keyboard, e eu criei aqui uma atividade que é a Typing Tool, onde eu posso definir o que eu quero que seja digitado. Então eu vou dizer, por exemplo, que eu quero que seja digitado entrada de crédito, o tipo, né, de Type in Tool que eu quero, pode ser o Keyboard Type, Type Keys, Send Keys, eu vou deixar aqui o Type Keys. O elemento, obviamente, vai ser no Field Desk, que vai ser esse elemento aqui que eu defini. Então eu estou dizendo que eu quero que ele faça a digitação nesse elemento. Vou dizer, para que não fique muito longo aqui, eu vou dizer também que eu quero que ele faça um Find Element da aplicação, que vai ser esse botão aqui, ó, que é o botão de Rádio Button Crédito. Então vou dizer que eu quero que ele clique aqui. Esse elemento, eu vou chamar ele de BTN Crédito, por exemplo, vai ser o BTN Crédito. Vou até fechar aqui o seletor, porque eu só vou fazer o mapeamento desses dois aqui, título de exemplo. Eu vou para uma atividade aqui de mouse, que é a atividade clique, onde eu vou dizer exatamente que eu quero que ele clique aqui nesse BTN Crédito. Posso fazer as configurações aqui de direito e esquerdo, se é um clique só, se é o clique duplo, se é o mouse down, mouse up, mas vou deixar aqui esse clique simples. Quando eu clicar aqui em exportar, eu vou ver que ele também já fez aqui toda a configuração. Então, a princípio, eu posso simplesmente executar esse robô. Vou fechar aqui a aplicação, eu nem preciso ter essa aplicação aberta. Vou fazer aqui então a execução desse robô desktop e a gente vai ver que ele vai preencher lá no campo de descrição o texto que a gente definiu e vai também clicar lá sobre o botão de crédito. Vamos lá, vou iniciar aqui essa execução e a gente vai ver se vai ter esse momento que a gente espera, né? Onde ele abre, clica e termina aqui o desenvolvimento. Muito rápido também, porque obviamente é um framework bastante rápido, né? Então eu posso até fazer isso novamente, ó. Eu vou voltar aqui, vou dizer que eu quero colocar um wait aqui de deixar de 3 segundos, vou exportar novamente, a gente vai ver que ele já alterou aqui, já colocou o wait, então vou somente executar. No caso, quando a gente está desenvolvendo com o Studio, a gente não faz mexida aqui no nosso desenvolvimento Python. Toda alteração que a gente vai fazer vai ser lá no Studio. Por isso o Studio ele já tem toda a estrutura para a gente desenvolver até a própria parte de Python mesmo, desse nosso robô. Como eu selecionei aqui o botão crédito, esse é o botão padrão, a gente não viu diferença lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou mandar esse mapeamento aqui, ao invés de ser do botão de crédito, eu vou remover aqui, vou remover esse clique, porque eu vou fazer o mapeamento novamente lá desse botão. Vou abrir aqui essa aplicação, deixar ela aqui aberta. Eu vou dizer que eu quero encontrar o elemento, vou pegar aqui o elemento débito, né? Pronto, já posso fechar aqui tudo, fechar a aplicação, dizer que esse elemento aqui que eu quero encontrar agora vai ser o débito. Então ele já refez o mapeamento, a instância aqui eu vou chamar de BTN débito, só para que a gente veja isso em funcionamento, e a gente vai puxar novamente aqui a nossa clique, que é um elemento de mouse aqui, e a gente vai dizer que ele vai clicar então, vai ser o BTN débito, que foi o nome que eu dei aqui para esse meu mapeamento aqui, BTN débito.
Vou exportar, ele já fez a alteração aqui, a gente vai executar novamente e agora a gente vai ver ele fazendo o clique lá também na opção de débito. Então vamos lá, vamos fazer aqui, ele vai abrir a aplicação. Ó, ele fez, clicou lá no débito, aguardou os 3 segundos e encerrou a aplicação. A gente tem aqui toda a parte de, se eu precisar colocar while, if, return, print, match, for each, continue, se eu precisar escrever mesmo código Python, eu posso arrastar para cá e escrever código Python. Então a gente vai ter todo o nosso desenvolvimento pode ser feito aqui dentro desse nosso estúdio aqui. Eu vou remover todos, que agora eu quero dar um exemplo aqui utilizando uma aplicação web, por exemplo. Então vou abrir aqui novamente aqui o nosso seletor e agora eu vou para uma aplicação web. Eu vou abrir aqui um site qualquer, jornadarpa.com.br. Ele vai abrir para que eu faça o mapeamento. Então, ó, por exemplo, eu quero fazer esse mapeamento aqui desse elemento aqui, que vai ser o de e-mail. Vou fazer o mapeamento desse outro campo aqui, por exemplo. Então, eu posso ver aqui, ó, que o highlight, se eu der um highlight, ele consegue encontrar esse elemento. Se eu der um highlight aqui, ele também mostra aqui que ele consegue encontrar esse elemento. Então, já vou interromper. E aí o que eu vou fazer? Eu vou mandar que ele mesmo já busque essas informações. Então vou clicar aqui, ele já vai pegar essas informações. Eu vou puxar para cá uma Find Element, exatamente como eu fiz com a aplicação desktop. E agora eu vou dizer o seguinte, que eu quero selecionar esse elemento aqui. Então ele já me indica um nome de uma instância. E você vai ver que ele mesmo já identificou que é um ID. Então ele colocou aqui o ID e qual é esse seletor. Eu vou também dar um Find Element nesse outro campo aqui, que é o GDPR, por exemplo. Ele já identificou esse campo como um GDPR, que também é um campo de identificação. Mas se, por exemplo, eu colocar que eu quero pelo XPath, ó, eu disse que eu quero fazer essa seleção pelo XPath. Como eu posso ver aqui, ele já entendeu que esse meu seletor aqui é um XPath. E dependendo do seletor que eu defini, obviamente ele vai alterando, né, para o seletor específico que eu esteja utilizando. Então, muito bem, eu vou dizer aqui que eu quero pelo identificador, que é esse D. Posso fechar aqui. Vou mandar exportar e a gente já vai ver que ele já fez toda a alteração. E um ponto interessante aqui, ó, como eu defini aqui todos os meus web drivers, basta eu selecionar qual é o navegador que eu vou utilizar, que ele mesmo já vai fazer essa alteração. Por exemplo, eu vou dizer aqui que eu vou utilizar o Chrome. Então, se eu exportar aqui, eu vejo que ele já fez toda a alteração aqui para que ele também utilize aqui o WebDriver aqui do Chrome, navegador Chrome. Então, a princípio, esse meu robô já encontra os elementos. Então, o que eu vou fazer aqui? Como ele já encontrou o elemento, que é o ID e-mail, que é para eu digitar o e-mail, eu vou na minha atividade de teclado e vou dizer que eu quero digitar lá o e-mail, alexdiogo@desafiosrpa.com.br. Geralmente para a web o send keys é o que funciona melhor. A instância, eu vou dizer que é essa instância aqui. Não, é o meu ID e-mail. Então eu vou ver aqui, eu vou dizer que ele vai digitar nesse ID e-mail. E vou também dar um clique já nesse botão lá de aceitação. Então vou vir aqui nas atividades de mouse. Vou dizer que eu vou dar um clique. E esse clique vai ser aqui no ID GDPR. Mandar para lá. Então eu já tenho aqui ele tanto abrindo esse meu navegador, utilizando o WebDriver que eu configurei, ele já fazendo a seleção dos elementos e conseguindo fazer essas digitações. Eu vou executar, vamos ver se vai ser esse resultado, né?
Qualquer coisa a gente faz algum ajuste que seja necessário. Ele abriu o navegador Chrome, como eu defini, navegou para a página, fez a digitação e clicou sobre aquele botão. Vou colocar também, assim como eu fiz lá na outra demonstração, vou colocar aqui para que ele aguarde um tempo, né? No caso aqui é web, ele vai aguardar aqui, vou colocar aqui 5 segundos, vou exportar, vamos executar novamente. Eu vejo então que eu desenvolvi toda uma aplicação de automação web sem a necessidade de escrever código. Ó, ele fez e marcou. Obviamente eu posso fazer alguma conferência, por exemplo. Se eu arrastar, por exemplo, para cá uma if, eu quero, por exemplo, que só se uma determinada condição for verdadeira que ele clique. Então vou colocar aqui, ó, if true, só para a gente ver isso acontecendo lá. Eu vou ver que ele já vai trazer para cá uma if. Como eu não arrastei nenhum componente, ele está mostrando aqui que tem erro. Então o Visual Studio Code, ele é a ferramenta para a gente ir validando se tem erro ou não. Como eu coloquei um if e não disse o que eu faço após esse if, ele está me apresentando aqui um erro. Então eu posso, por exemplo, colocar se verdadeiro, ele vai dar esse clique. E agora eu vou ver que o clique ele só vai acontecer se alguma condição for verdadeira, por exemplo. Aqui vai ser verdadeiro. Obviamente, meu objetivo aqui não é te mostrar o desenvolvimento comandos Python, mas mostrar que a gente vai ter toda uma estrutura que a gente vai ser capaz de desenvolver um robô complexo utilizando a jornada RPA Studio. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Em breve a gente também vai estar liberando aí esses recursos para o mercado. Até o próximo vídeo, então.